Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, né? Que é o 23 de agosto de 2021. E vamos dar graças a Deus, né? Pela nossa perseverança, por tudo que Ele tem nos feito, né? Tem feito nas nossas vidas, na vida das igrejas, da igreja, né? Que nós acreditamos que está espalhados pela face da terra, dando testemunho, né? Do sacrifício do Senhor Jesus, testemunho da igreja, do Evangelho, né? E de todas as maravilhas que Deus tem feito, né, no mundo, e de todas as profecias que serão cumpridas e que foram cumpridas e que estão sendo cumpridas. E amém, né? E vamos orar, né, irmãos? Orar sempre. Todo momento, meditar 24 horas no dia, para que a gente possa agradar o nosso Deus em tudo e por tudo, né? Que nós fomos chamados para fora do mundo para fazer a vontade de Deus, certo? A vontade do Altíssimo, a vontade do Senhor Jesus, certo? Não fomos chamados para que Deus fizesse a nossa vontade, não é isso não. As religiões aí, né, é que querem que o seu Deus, né, faça aquilo que eles querem, né, que seja feito. As religiões querem que Deus faça a sua vontade. Quer dizer, a vontade delas, né? A igreja não, a igreja quer fazer a vontade do Deus Altíssimo, para a honra e glória do santo nome dele e do seu Filho Jesus Cristo. E amém, né? Então, vamos continuar aí, né, irmão? Nós estamos aí falando dos problemas que a igreja enfrentou, né? Até o ano 100, porque esses problemas é importante para a gente entender o que aconteceu depois que os apóstolos morreram, né? Na verdade, morreram não, foram assassinados, né? A maioria deles. Não é isso? Nós vimos aí vários deles, paramos aqui no Tomé, né? Ontem. O Tomé, ele foi, tem-se notícia que ele pregou na Índia, né? Na Pérsia, né? E lá ele foi morto com uma lança, né? Lançaram uma lança sobre o seu corpo para matá-lo. Aí o Tiago de Alfeu, não se encontra nada sobre ele, né? Presume-se que ele não deve ter sido assassinado, presume-se, né? Porque não tem nada na história nem nas escrituras sobre ele. E ele é muito confundido com Tiago, filho de Maria e de José, né? Então nós temos que ver isso aí. Existem dois Tiagos apóstolos, né? O Tiago de Alfeu e o Tiago de Zebedeu, que é irmão do João de Zebedeu, né? Aí o apóstolo Simão Zelote, né? Ele viajou pelo Oriente, né? Foi lá para as bandas, né, da Índia e tal. Depois ele voltou para o Ocidente e, segundo a história, diz que ele chegou até a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha. E lá ele foi martirizado também, por causa do Evangelho. Todos eles foram, né? Aí o apóstolo Judas Tadeu, né? O Judas Tadeu, que é um apóstolo. Ou então o Lebeu, o nome dele era Judas Tadeu ou Lebeu, né? Ele também era filho de Alfeu, né? Ele pregou na Arábia, na Pérsia, onde também foi martirizado, morto, assassinado, né? E o Matias, que foi escolhido pelos apóstolos, né, para substituir lá o Judas Iscariotes, ele, segundo a tradição aí, pregou lá na Etiópia, na África, né? E lá também foi martirizado, foi morto. Então nós estamos vendo aí, né, que os príncipes dos apóstolos, né, foram perseguidos até a morte, né? Todos eles, sem falar do Paulo, né? Ou melhor, falando agora do Paulo, né? Que o Paulo ele foi preso, né? Foi levado a Roma no ano 60,
para ser julgado, né? Foi absolvido, né? Certo? Aí ele voltou para a pregação do Evangelho, mas ele foi preso novamente, né? E foi julgado lá entre os anos 66 e 67. E segundo a história, ele foi decapitado, né? Na perseguição do Nero. Que nós vimos também que o Império Romano, né? Os imperadores começaram também a perseguir a igreja, já no ano 65, 66, através do Nero, né? Que era um imperador sanguinário, né? E aí ele colocou fogo em Roma, botou a culpa nos cristãos, né? Não é isso, botou a culpa na igreja e saiu perseguindo os cristãos. Então, nessa época, né, foi morto muita gente. Muita gente foi morta da igreja, né? E fora da igreja também, mas principalmente da igreja, certo? Então, depois do Nero, né, nós sabemos que subiu um tal de Vespasiano, né, também perseguiu a igreja. Depois veio Tito, que era filho dele, né? E esse Tito aí, ele no ano 70, né? No ano 70, ele, por ordem lá do pai dele, que era o Vespasiano, que era o imperador, mandou destruir Jerusalém, né? No ano 70. Então Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, né? E a gente vê que em Lucas, né? No capítulo 19, nós vemos aqui o Senhor Jesus profetizando, né? Essa destruição do templo, né? E também a derrocada de Jerusalém. Ó. Aqui no capítulo 19 de Lucas, no capítulo 28 até o 44, ele está falando aqui da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, né? Como rei que foi, né, honrado ali por aquele povo. E lá no versículo 41, né, está escrito assim, ó. Quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou sobre ela. O Senhor Jesus, né? Quando ele ia chegando perto da cidade, ele viu a cidade de Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Né? Então, o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre os judeus, né? Sobre o templo, né? Que eles não conheceram a sua visitação, não conheceram o Messias, estavam esperando. Ele passou 30 anos, né? 33 anos no meio deles, e eles se rebelaram contra ele ao ponto de pendurá-lo no madeiro. Então isso aí foi a profecia do próprio Cristo, né? Do próprio Senhor Jesus acerca de Jerusalém, acerca do templo, mostrando, né, que aquele templo já não era mais o templo, né? O templo era o corpo dele. Então ele estava ali o quê? Profetizando que em algum tempo aquilo ali ia ser tudo destruído. E foi, né? No ano 70 depois de Cristo. Então nós vemos aí que os imperadores, né? Estão aí, né? O quê? Perseguindo a igreja, os apóstolos, os príncipes apostólicos, né? Perseguiram também judeus, né? Aproveitaram, né? Porque tinha judeu que tinha crido, né? Aproveitaram para expulsar os judeus de Roma, não é isso? Então, lá por volta do ano 70, 75,
os apóstolos provavelmente tinham tudo morrido, todos assassinados, menos o João, né? E muitos irmãos foram mortos. Vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, né?